pastor Emané. A igreja coloca sobre os seus pés, em nome de Jesus. Hoje nós temos aqui ainda uma segunda oferta missionária. E tem mais algo que vai acontecer aqui na igreja no final do culto, aqui, depois da oferta missionária ainda. E o tempo está voando. Vem cá, pastor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, pastor. Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Podeis tomar o vosso assento em nome de Jesus. Senhor meu Deus, quando eu maravilhar, cante ao Senhor com alegria. Fico a pensar nas obras de tuas mãos. A terra e o mar e o céu todo estrelado, o teu poder mostrando a criação. Com alegria para o Senhor, então minha alma canta a ti. Aleluia. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Só mais uma vez. Então minha cante com o seu espírito, com a sua alma, e adore ao Senhor nesses poucos segundos. Grandioso és tu, grandioso és tu. Mais uma vez, com toda a força. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quantos podem glorificar ao nome de Jesus? Aleluia. Meus amados irmãos, eu quero rapidamente louvar a Deus pela rica oportunidade de poder voltar aqui e estar mais uma vez com os amados irmãos. Sendo assim, desta feita, receba meus agradecimentos, pastor Raimundo, amigo e companheiro de ministério aqui nesse setor, a quem aprendi a amar, a respeitar e a tê-lo em alta estima. Deus abençoe. Da mesma sorte, toda a liderança dessa Secretaria de Missões, o Deusmar, do Aragão e de todos os outros que aqui o auxiliam e se empenham nesse chamado missionário. Completa a minha alegria também a companhia de meu amigo, obreiro e companheiro na caminhada ministerial. Ora, eu estou numa agenda com ele, a esposa dele. Ora, ele está, pastor, numa agenda comigo. E eles são seminaristas da Igreja Batista Filadélfia, uma grande igreja batista mais renovada, ali nas margens da Raposo Tavares. E me dá a honra, junto com a sua esposa, de estar aqui conosco. E também a minha costela, que Deus tirou e deu para mim, né? Se não falar da costela, não dá caldo. Sendo assim, meus irmãos, e diante da árdua tarefa de poder partilhar com os irmãos algo da parte de Deus em apenas 30 minutos, eu quero convidá-los a todos, rapidamente, a nos debruçarmos sobre o texto bíblico que nos orienta o Espírito da graça de Deus a comunhar conosco nesta noite uma singela mensagem que está em Mateus, capítulo de número 11, versículo de números 28 a 30, diz assim a palavra de Deus: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e lhes darei descanso.
tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Toda a igreja repita comigo: pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Meus amados irmãos, igreja do Senhor Jesus aqui em Rochdale, essa é a chamada do Mestre Jesus. Essa é a chamada do Rabi da Galileia para todos nós que estamos aqui nesta noite. Crentes, não crentes, desviados do Evangelho, enfermos espirituais, fracos na fé, não importa. Hoje, Deus tem uma chamada para cada um de nós nesta noite. Há um chamado missionário a ser cumprido. Há um desafio da igreja a se caminhar, a começar em Jerusalém, depois em toda a Judéia e em Samaria, e na sequência até os confins da terra. Hoje cabe a nós colher aonde aqueles que pagaram com a vida, com o sangue, com as suas famílias, aquilo que eles semearam, colher em cima do plantio daqueles que semearam com seu sangue, com as suas vidas, a grande colheita até os confins da terra. E vindo até os confins da terra, o Evangelho chegou até aqui nesta noite e todos nós fomos abraçados, regenerados, transformados na pessoa do Senhor Jesus Cristo, que está aqui nesta noite, da qual rendemos glória, louvor e aleluia. Eu posso ouvir o amém? Glória a Deus. Esse é o chamado que Jesus faz a cada um de nós. Venham a mim, venha a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Aleluia. Meus amados irmãos, apesar de ser considerado um rabino marginal, não reconhecido formalmente pelas autoridades religiosas do seu tempo em Jerusalém, Jesus de Nazaré também tinha os seus discípulos e tinha os seus seguidores. Aonde estão os discípulos e os seguidores de Jesus de Nazaré aqui nesta noite? Você pode glorificar ao nome do Senhor Jesus. Cada rabino, meus amados irmãos, tinha sua forma de interpretar a Torá. Cada rabino tinha uma maneira, uma forma interpretativa de se referir, de interpretar a Torá. O conjunto de regras e interpretações de um rabino era chamado de o jugo do rabino. Vou repetir. Cada rabino no tempo de Jesus e até hoje, cada rabino no tempo de Jesus e até hoje, tinha uma maneira, tinha a sua forma de interpretar a Torá. A Torá que era composta pelos primeiros 5 livros da sua Bíblia, escrito por Moisés. E a forma ou o conjunto de regras e interpretações de um rabino era chamado de o jugo do rabino. Por exemplo, no tempo de Jesus existiam 2 rabinos muito famosos e conceituados. Um se chamava Hilel e outro se chamava Chamaí. E cada um possuía um jugo, isto é, uma interpretação da Torá que era repassada aos seus discípulos. E é exatamente nesse contexto que Jesus diz. É como se Jesus chegasse para aqueles 12 homens e dissesse: eu também tenho um jugo. Eu também tenho uma forma de interpretar a Torá. Eu também tenho uma forma de dizer para vocês qual é a vontade de Deus. Eu também tenho uma interpretação para lhes ensinar como Deus deseja que vocês vivam. Aleluia. Isso era o jugo do rabino.
É por isso que quando o Senhor fala, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, Ele não está se referindo, não confunda, com o texto do Antigo Testamento, que é muito conhecido entre o meio pentecostal, que fala que a unção quebra o jugo. Não, aquele jugo é jugo canga. Aquele jugo é o jugo que se coloca sobre o boi, que se coloca sobre o cavalo para arrastar a carga. Aquele jugo é o jugo que se coloca para domesticar e fazer do animal de carga um usufruto de trabalho. O jugo que Jesus está colocando aqui, o jugo que Jesus está trazendo aqui é os seus ensinamentos, é a sua interpretação e conhecimento de Deus para ser passado para a sua igreja, para ser passado para o seu povo. Meus amados irmãos, na Galileia dos tempos de Jesus, os meninos em Israel começavam a estudar a lei de Moisés aos 6 anos de idade. Aos 6 anos de idade, os meninos eram dirigidos à escola, a Bet Sefé, para começar a estudar a lei, para estudar a Torá. A Torá nada mais é do que a lei de Moisés, o Pentateuco e os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Aos 10 anos de idade, ao final do primeiro ciclo de estudos chamado Bet Sefé, esses meninos já haviam decorado toda a Torá. Esses meninos já haviam decorado, eles sabiam de cor toda a lei de Moisés. Aleluia, aleluia. A partir daí, meus amados irmãos, alguns voltavam para casa e aprendiam o ofício da família. Alguns iam ser carpinteiro, outros iam ser pescadores, outros iam ser comerciantes e por aí. Mas os que se destacavam, os que eram extraordinariamente se destacavam na escola do rabino, eles continuavam para um segundo estágio do seu aprendizado, que se chamava o Bet Talmud. Continuavam frequentando a escola judaica e estudavam sob a orientação de um rabino que os adotavam para lhes ensinar mais profundamente a Torá e suas escolas de interpretação. Em outras palavras, as famílias entregavam seus filhos, pastor, para os rabinos, e os rabinos era como que se os adotassem como pais. E assim como Ana deixou Samuel no templo para ser educado, para aprender, para ser sacerdote, os meninos que se destacavam no aprendizado da Torá eram entregues à escola do rabino, e o rabino os adotavam como se fossem filhos, e a partir dali eles não voltavam mais para casa. Agora eles estavam subjugados ao jugo da escola para aprender. Aleluia. Esses meninos extraordinários eram chamados de discípulos. Os meninos discípulos eram a elite intelectual de Israel. Aos 12 anos, amada igreja, já haviam decorado todas as escrituras, os livros históricos, os livros poéticos, os livros de sabedoria, todos os livros proféticos. Aos 14 anos, eles eram capazes de debater a tradição oral, isto é, a interpretação dos rabinos a respeito da lei. Dedicavam a vida à discussão de como colocar em prática a lei de Moisés. Mas somente os meninos mais extraordinários, somente os discípulos mais extraordinários, mais competentes, que mais se destacavam na classe, no aprendizado, a elite intelectual é que eram aceitos pelos rabinos da religião judaica. Somente estes tinham o privilégio de conhecer a palavra de Deus e serem considerados como discípulos. Mas, meus amados irmãos, Jesus é diferente. Aleluia. Mas Jesus é diferente dos rabinos da sua época. Ele diz: os rabinos colocam sobre os seus ombros um jugo pesado
exigências absurdas, mas o meu jugo é suave e o meu fardo ele é leve. Aleluia, aleluia. O convite de Jesus se estende a todos e não apenas aos extraordinários. Jesus convida pessoas como você e eu. Não importa quem você é, não importa a sua idade, não importa o seu sexo, não importa a sua classe social, não importa o momento da sua vida em que você está, não importa o seu passado, não importa nem mesmo a sua religião. Jesus está chamando você para andar com Ele e ser um dos seus discípulos. Aleluia, aleluia. Este é o chamado de Jesus. Venha ser o meu discípulo. Eu tenho uma missão para você. Aleluia. Mas, meus amados irmãos, antes de decidirmos aceitar esse jugo diferenciado do Mestre Jesus, precisamos considerar algumas coisas muito importantes nesta noite, pastor. Antes de você aceitar esse jugo do Senhor Jesus, precisamos considerar que existe um convite a ser aceito, que existe uma decisão a ser tomada, que existe um mestre a ser obedecido, aleluia, que existe muitas lições a serem aprendidas da caminhada com Jesus, que existe tudo de nós mesmos, todo o nosso ser para ser desconstruído e reconstruído por Jesus todo santo dia, aleluia. Quantos estão dispostos a ser reconstruídos por Jesus? Aleluia. Precisamos estar dispostos a andar com Ele e sermos desconstruídos, como a massa do barro que é colocado na roda do oleiro, e ele move, e ele derruba, e ele transforma da maneira que ele quer. O oleiro de Jeová está aqui nesta noite, e o chamado dele é para nos desconstruir e nos construir, desconstruir e nos construir a cada dia, para que sejamos seus discípulos. É preciso considerar, amada igreja, que existe tudo de nós mesmos, que precisamos entender que nunca poderemos deixar de ser discípulos. Tem muita gente na igreja, pastor, que já não se considera mais um discípulo. Tem muitos companheiros nossos no ministério que já não quer mais ser discípulo. Tem muita gente que quando chega a uma posição de diácono já não quer mais ser discípulo. E isso me faz lembrar uma reunião de obreiro há muito tempo atrás, uns 20 anos atrás, onde o pastor estava contando que existia um irmão, e era uma congregação do interior, e tinha um pequeno riacho, que muitos irmãos, para poder chegar na igreja, ele tinha que usar um barquinho de um irmão, e o irmão gentilmente cedia o barquinho para atravessar os irmãos, para chegar no outro lado da congregação, para adorar a Deus. Mas um dia, colocaram esse homem para ser diácono. Um dia consagraram esse homem a ser diácono. E no dia seguinte, quando aqueles irmãos vieram chegando, irmão fulano, manda o barco para cá, para a gente atravessar e ir para a igreja. Ele falou, não, agora eu sou inhaco. Nem diácono ele sabia falar. Ele falou que agora era inhaco. Nunca seremos ou deixaremos de ser discípulos do Senhor Jesus. Aonde estão os eternos discípulos do Senhor? Aonde estão os eternos alunos, os eternos aprendizes, os eternos discípulos do Senhor Jesus? Nunca deixaremos de ser discípulo dele, porque no dia que você deixar de ser discípulo dele, você passou a ser discípulo do mundo, você passou a ser discípulo do inimigo da tua alma. Aleluia. Precisamos considerar, antes de atender a esse chamado do Senhor Jesus, que há um caminho a ser trilhado. Um caminho que é do discípulo e para o discípulo, sem atalhos. Jesus não vai oferecer nenhum atalho na caminhada. Ele te convida hoje, Ele te chama hoje. O chamado é para você hoje, é para ser discípulo hoje, mas não vai ter atalho na caminhada.
não vai ter atalho na caminhada. Esse chamado é para o discípulo sem atalho, sem malandragens tupiniquins, tão normais no nosso país, mas que se trilhado, se caminhar com Ele, aleluia, conforme a orientação dEle, é um caminho sobremodo excelente, visto que ele pode ser totalmente praticável por todo aquele que se dispuser a segui-lo. Com integridade, com derramamento, com quebrantamento, com entrega para o Senhor Jesus. É preciso entender, amada igreja do Rochdale, é preciso entender que o evangelho não é para ninguém antes de ser para mim mesmo. Que se esse evangelho não é capaz, se esse evangelho não me transforma, se esse evangelho se eu não me deixei ser transformado por esse evangelho, se esse evangelho não transpira das entranhas do meu ser, se esse evangelho não se evidencia pela minha simples presença, pelo tom da minha voz, pelo meu falar, pelo meu comportamento, pelo meu agir, pelos frutos do Espírito que há em mim, então eu não estou preparado para pregar para seu ninguém. Eu não estou preparado para pregar para seu ninguém, se esse evangelho não fizer primeiro em mim. Primeiro em mim, a começar de mim. Transforma, Senhor. É preciso entender, amada igreja, é preciso entender que não conseguirei afetar ninguém para o bem do evangelho, se antes o evangelho não for primeiramente o bem maior da minha vida. Quantos podem dizer amém? No contexto histórico dessa passagem bíblica, nos deparamos, meus amados irmãos, com dois tipos de chamados para ser discípulo. Preste atenção, eu vou repetir. No contexto histórico desta passagem que nós lemos aqui nesta noite, nos deparamos com dois tipos de chamados para sermos discípulos. Primeiro, um chamado para sermos discípulos de uma religião. E segundo, um chamado para sermos discípulos de Jesus. E a pergunta é: qual é o chamado que eu e você vai atender nesta noite? Qual é o chamado que nesta noite missionária, aonde comemoramos o Dia Internacional de Missões, nós vamos atender nesta noite? Mas antes de qualquer um de nós aqui se adiantar em responder essa pergunta, quero começar falando exatamente para vocês sobre o chamado do discípulo que a religião te condiciona a ser, e o chamado para o discípulo que Jesus quer fazer de você. Primeiro, o discípulo que a religião quer fazer de você é um discípulo carnal, é um discípulo amestrado. A religião o discípulo que a religião quer fazer de você é um boneco de carne, é um discípulo orgânico. O discípulo que a religião quer fazer de você quer que alguém diga: não ponha o pé ali, ponha aqui, porque aqui é amaldiçoado, aqui não é. O discípulo que a religião quer fazer de você quer um chão marcado e fácil de trilhar, porque ainda é apenas um ser carnal, e o máximo que ele entende de Deus é que ser de Deus é ser domesticado por uma religião. Aleluia. Aleluia. O discípulo que a religião quer fazer de você se acha o máximo em ser um boneco de carne de Deus, um organismo batizado que come hóstia ou pão de ceia ou bebe vinho de Eucaristia, mas não passa de carne. E Paulo, meus amados irmãos, se referindo aos coríntios, em 1 Coríntios capítulo 3, versículo de 1 a 3, ele disse:
Eu não vos pude falar como a espirituais. Ao contrário, eu falei como a homens carnais. É como se ele dissesse para os coríntios: vocês são máquinas carnais, vocês são apenas organismos vivos, caminhando sob o condicionamento humano da religião. Vamos entender uma coisa, irmão. A única coisa que a religião consegue fazer no homem é domesticá-lo, é contê-lo. A religião, ela é capaz de conter o seu apetite, conter o seu pecado, conter a nossa má índole, mas ela não transforma. Alguém pode se dizer que é religioso, mas talvez ele seja apenas uma criatura domesticada, seguindo regras, seguindo um chão trilhado por regras e regras e regras, porque ele não tem consciência de si mesmo, não tem consciência própria, não tem maturidade própria para trilhar sozinho a caminhada com Deus, e ainda assim frutificar, e ainda assim testemunhar. Aleluia. O discípulo que a religião quer fazer de você, o evangelho não passou de uma crosta da moralidade, onde ainda habita o seu superego, não entrou no espírito, aleluia, não se plantou no íntimo do seu ser, o evangelho não chegou lá, ainda está na camada do pode ou não pode, nos conflitos de comportamento interno e externo, com ele mesmo e com o próximo, aleluia. O evangelho não se fez verdade na essência do seu ser, gerando uma consciência de Deus dentro dele, capaz de dizer: eu sei em quem tenho crido. Aleluia. E assim como Jó, que apesar de cumprir todo o rito da lei, que até orava pelos seus filhos para que porventura eles viessem a pecar, depois de todo o processo, depois de todo o trabalhar, depois de todo o discipulado que Jeová faz com ele, lá no fim, no capítulo 42, ele disse: antes eu te conhecia somente de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, agora eu te conheço de perto, de verdade, de espírito. Aleluia. Aleluia. E aí, parafraseando Paulo, é como se ele dissesse para os coríntios: por isso que eu não pude dar para vocês uma comida sólida, por isso que eu dei a vocês apenas leite, porque vocês ainda tomam leite desnatado, vocês são gente que tem que tomar leitinho básico, vocês são gente que tem que tomar nestogênio, vocês são gente que tem que tomar leitinho NAN. Vocês são gente do NAN para sempre, do leitinho raso, aguado. Vocês são bonecos de carne, discípulos do leite fraco. O discípulo que a religião quer fazer de você é um discípulo carnal, que precisa de predefinição de tudo e para tudo, porque do contrário, como ele não tem consciência própria em Deus, ele fica perdido. E não consegue ser direcionado, não consegue ser testificado no seu interior pelo Espírito. Quantos aqui recebem o testificado do Espírito no seu interior? Levante a mão. Eu quero que você receba essa experiência nesta noite, para que você abra sua boca com toda a força e diga: o Espírito de Deus testifica no meu espírito que somos filhos de Deus. Aleluia. O discípulo que a religião faz de você, e que Paulo em Coríntios estava falando, era apenas discípulos do comportamento, e não como seres que têm consciência pessoal de Deus. Os discípulos que a religião faz
são sintomaticamente evidenciados. Os discípulos da religião, meus amados irmãos, obreiros, igreja do Senhor, são sintomaticamente evidenciados, sabe no quê? No fato de que superabundam neles ciúmes, no fato de que superabundam neles as invejas, as contendas, as intrigas, os ódios, as raivas, as demandas, as cobiças, os caprichos, as venetas, os partidos e as partições internas, as divisões, as preferências infantis, todas essas coisas que se manifestam entre aqueles que eram lá da igreja de Corinto. Aleluia. Discípulos de uma religião, discípulos da carne, discípulos do jugo do fariseu, pesado, arrastado, e eles nem com o dedo midinho queriam ajudar. Mas Jesus fala para nós nesta noite: receba o meu jugo, receba a minha palavra, receba a minha revelação do Deus eterno, porque o meu jugo ele é suave, e o meu fardo é leve, é leve. Aleluia, 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 aleluia. E o que é que isso tem a ver com todos nós hoje aqui nesta noite? E o que é que isso tem a ver com a nossa realidade? O que é que isso tem a ver conosco hoje? O fato, meus amados irmãos, é que aqui entre nós nesta noite há homens naturais, há homens carnais e há alguns homens espirituais. Gente que não passa ainda de um homem carnal, de um indivíduo que, se amanhecer legal, quem sabe ele fica bem. Se o dia amanhecer legal, quem sabe ele até fica bem. Mas se alguma coisa de ruim acontecer, ele estará destruído para sempre. Porque é escravo da própria sorte. É escravo do desconhecido e secreto dia de amanhã que nenhum de nós sabe. E isso gera ansiedade. E isso gera loucura na sua alma. E se o dia porventura, por acaso, der tudo certo, ele está alegre. Mas se alguma coisa der errado, ele está destruído para sempre. Se alguém disser que ele é amado, ele sai dizendo que é o máximo, ele se acha o máximo. Mas se outra pessoa disser que ele é um zero à esquerda, ele se torna aquilo que disseram que ele é. Ele se torna aquilo que disseram que ele é. É apenas um sujeito. É um ser sujeito às pulsões e manifestações do ambiente que o cerca. Nada nele é maior do que aquilo que o cerca. Mas nesta noite, aleluia, nesta noite a igreja do Rochdale, que está cheia do Espírito Santo, pode erguer a sua voz para dizer com toda a ousadia que ainda que é o fruto da oliveira minta, aleluia, que ainda que não haja, aleluia, animais no curral, todavia eu me alegrarei no Senhor, porque Ele é o meu provedor, porque Ele é a minha sorte, porque Ele é o meu caminho, e não importa o que vai acontecer, se vai ser bom, se vai ser ruim, a vitória é nossa, pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Nada nele, nada nesse tipo de gente transcende aquilo que o impacta. Nada nele é uma âncora que o deixe fixo no chão da vida. Ele quer ser discípulo porque Jesus pode dar alguma coisa para ele. Aqui não tem. Aqui eu sei que não tem.
Mas tem muita gente que quer ser discípulo, porque ele sabe que Jesus pode dar alguma coisa para ele. Aleluia. Esse homem não passou ainda de uma fase de boneco de carne. Eles se comparam com todos, se compara com todos. Olha a roupa dele, olha o cargo dele, olha o carro dele, olha como ele fala, olha o cabelo dela, olha a roupa dela, olha como é que ela é. Ele se compara com todos e com tudo. Ele inveja, se molesta com o sucesso dos outros. Sabe aquela gente que não pode ver o sucesso de ninguém, não pode ver a bênção de ninguém, e por causa disso mesmo, irmão, fecha a tua boca. Aleluia. E não conte para todo mundo aquilo que Deus está fazendo ou vai fazer na tua vida. Posso ouvir um amém? Aleluia. Porque já dizia o meu chefe lá no trabalho, boca fechada não entra mosquito. E também não traz tribulação. Se molesta com o sucesso dos outros. Se angustia com o que terceiros possam pensar dele. O que ele vai estar pensando de mim? O que o pastor vai pensar de mim? E se eu chegar assim, o que vão pensar de mim? O que vão pensar de mim? O que vão pensar de mim? E deixa-se conduzir o tempo todo pelas suas emoções, ou simplesmente por aquilo que no seu modo de ver seja um caminho um pouco melhor, ainda que não seja algo que venha da parte de Deus. E ele perde a chance todo santo dia de virar um ser do Espírito. Aleluia. Aleluia. Só vou falar 3 coisinhas aqui, pastor. Mas o discípulo de Jesus. Agora eu quero falar para você, o discípulo de Jesus. Onde estão os discípulos de Jesus aqui? Aleluia. O discípulo que Jesus faz de você é um homem espiritual. O discípulo que Jesus faz de você é aquele indivíduo que tomou a decisão em Deus de que não mais será joguete das suas próprias emoções e que terá uma profunda desconfiança acerca de si mesmo, pois ele não confia no seu enganoso coração e nem se estriba no seu próprio conhecimento. O discípulo que Jesus faz de você vai colocar diariamente sua mente diante da luz da verdade revelada do Evangelho. E se esses pensamentos mentais foram condizentes com o que a verdade do Evangelho diz para mim, ele os acolhe. Mas se estiver fora da palavra, ele desiste dele, eles os abandonam, porque ele quer trilhar o caminho do discípulo na orientação do mestre. Aleluia. O discípulo que Jesus faz de você é aquele que discerne, que não se deixa levar por impressões imediatas. Ao contrário, ele compara coisas espirituais com coisas espirituais, como disse o apóstolo Paulo. O discípulo que Jesus faz de você vê se o todo faz sentido com o Espírito de Cristo e do Evangelho. Se vê se faz sentido com o que Jesus ensinou, que é amor, que é alegria, que é paz, que é verdade, que é justiça, que é graça, que é reconciliação, que é perdão de Deus para conosco e de nós para com todos os homens ao nosso redor. É necessário entender que é preciso coragem para aceitar esse convite, para ser discípulo de Jesus e fazer a caminhada completa. Porque o discípulo da carne, o domesticado da religião, ao longo do caminho ele vai apanhar, pastor. Vai apanhar. Vai apanhar. E eu digo mais para você, eu não vou dourar a pílula não. Vai doer. Porque não tem atalho. Porque não tem jeitinho brasileiro com Jesus. Porque eu acho que eu já falei aqui alguma vez. Lá não é que nem o governo de São Paulo, que te aprova automaticamente na escola.
não tem aprovação automática no reino de Deus. Ou você passa ou você não passa. Porque há de se caminhar, irmãos, um passo depois do outro, com muita disposição de andar, porque a nossa vocação é para o homem natural, porque nós somos seres de uma ambiência espiritual falida dentro de nós, é verdade. Somos gente muito entupida, muitas vezes, de tanta coisa ao nosso redor, que nos cerca a cada dia e nos entope, muito doente, que precisa de Deus. Eu sei que muitas vezes nós somos assim. Eu não estou pregando aqui nenhuma doutrina do supercrente. Não, porque o chamado do Espírito de Deus é para que nos tornemos gente do Espírito, gente que não se abala. Aonde estão aqueles que não se abalam aqui nesta noite? Vou repetir, gente que não se abala, gente que sabe celebrar o nascimento, tanto quanto sabe celebrar a morte. Aleluia. E eu termino aqui. Aleluia. Gente que aprende a viver, porque já aprendeu a morrer há muito tempo atrás. Gente que já não teme mais nada, porque não teme a morte, não teme amar, não teme crer, não teme se entregar e confiar a Deus inteiramente. Porque é assim, amada igreja. É assim que Jesus vai instalando dentro de nós, como se fosse um software, uma consciência no Espírito, cada vez mais aguda, cada vez mais profunda, e assim vamos nos desabestalhando, e assim nós vamos deixando de ser lezinhos, deixando de ser meninos, e começando a ter uma consciência profunda, a juntar toda a verdade do Evangelho, e caminhar em vitória no caminhar de Cristo. Porque o chamado para ser um homem espiritual é uma anomalia em relação à natureza nossa, não é fácil. O que ele pede vai de encontro todo dia contra a nossa carne, contra o nosso ser. Por isso é que Jesus falou do caminho largo e do caminho estreito. Porque o caminho largo é o caminho do homem natural, do homem carnal, é o caminho onde cabe tudo. Aleluia. Porque no caminho largo o indivíduo ama porque simpatiza, ou odeia porque se angustiza ou se antipatiza. Ele gosta porque acha que pode ter algum proveito, ou não gosta, se nada traz alguma vantagem para ele. Aleluia. Porque no caminho largo o indivíduo se dá bem e recebe cócegas do bem-estar da vida. E é capaz de se sentir profundamente mal se outro ser dê para ele, se alguém cutucá-lo a ele com estiletes de provocação. Porque o chamado de Jesus nesta noite é para ir além. Posso ouvir um amém? É para ir além. É para chegar naquele momento da vida em que ainda que todas as coisas conspirem de modo contrário para mim, ainda assim o meu coração vai gritar, o meu coração vai bradar, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja mais gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Aleluia, aleluia. Você quer realmente atender esse chamado? Você quer realmente andar no caminho do discípulo de Jesus? Você quer nesta noite aprender a não se tornar uma pessoa que dependa do que os outros pensam de você? Você quer nesta noite se tornar uma pessoa que continue intacta da sua mente, mesmo que a pessoa que você mais admire no Evangelho fracasse, sucumba e te escandalize? Essa é a diferença, meus amados irmãos, entre meninos e homens. Termina aqui, pastor. Essa é a diferença entre meninos e homens. Essa é a diferença entre mulheres e meninas.
Essa é a diferença entre os discípulos da religião e os discípulos de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Quantos podem dizer amém? Glória a Deus. Deus abençoe a amada igreja, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. O Senhor chama nesta noite. Vinde a mim. O Senhor chama nesta noite. Aleluia. Venha a mim. Venha a mim. Todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Paz para a vossa alma. O mundo tem te dado um jugo pesadíssimo, um fardo insustentável, mas Jesus te dá um fardo leve nesta noite. Aonde está a primeira pessoa que quer aceitar Jesus como seu Salvador? Aonde está a pessoa que quer jogar fora agora, largar essa carga, largar esse fardo no caminho, esse jugo da religião, do fariseu, do saduceu, do escriba, e carregar o jugo de Jesus e o seu fardo que é leve? Tem alguém entre nós aqui nesta noite que deseja caminhar com Cristo na leveza do seu espírito, na leveza do seu poder e na vitória que Ele garante para nós até o céu? Aonde está a primeira pessoa? Há alguém entre nós? Que o Senhor abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe.